Agora que vocês sabem o que é um modelo de linguagem, um N-grama, como um computador ele pode calcular as chances de uma palavra acontecer dada uma sequência ou as chances de um texto acontecer, vamos ver como é que a gente pode implementar isso em Python. Para isso, a gente tem que seguir 7 passos, tá? Como se fosse uma receita de bolo. Então, a primeira coisa, a gente tem que definir e carregar um corpus de texto para o cálculo das probabilidades. Então, quanto maior esse corpus, melhor vai ser o nosso modelo de linguagem. Melhor ele vai poder inferir a probabilidade de uma palavra ou de uma sentença de maneira acurada. Para carregar, vocês podem lembrar da aula 10.1 de leitura e escrita de arquivos do curso de Python. Fazer o carregamento de um corpus, como ler um arquivo em Python. Uma vez que a gente tiver esse corpus, um corpus grande, a gente vai tokenizar as suas sentenças, ou seja, segmentar todos os tokens de todas as sentenças desse corpus. Tá? Então, vocês vão lembrar da aula 2 do curso que foi dado pelo professor Evandro, de segmentação e padronização de textos. Uma vez que as palavras foram tokenizadas, para cada sentença nós vamos inserir os marcadores de início e fim de sentença, a depender se a gente está calculando bigramas, trigramas e assim por diante. Uma vez que esses marcadores foram colocados, a gente vai calcular os n-gramas, tá? Utilizando o NLTK. Então, vamos supor que nós queiramos que o nosso modelo de linguagem ele seja baseado em bigramas. Então, a gente vai aprender a fazer esse cálculo. Terminado, o quinto passo é colocar todos os tokens do corpus numa lista única. Porque o que acontece? Quando a gente tokeniza sentenças, a gente vai ter uma lista de sentenças. Uma vez que a gente tokeniza sentenças para obter cada token, a gente vai ter uma lista de listas, certo? Para juntar essas listas numa única lista, é um processo que se chama em programação de flatten, tá? Uma vez que essa lista foi computada, a gente define um vocabulário com ela, ou seja, a ocorrência distinta de cada uma das palavras do corpus. E uma vez tudo isso feito, a gente treina um modelo de linguagem, que é o 7º passo. A partir desse modelo de linguagem, em Python a gente vai poder calcular as probabilidades de uma sentença ou de uma palavra automaticamente, e a gente também vai poder gerar texto, como vocês vão ver, que é bem interessante. Então, eu estou aqui no Colab, que eu preparei para essa aula. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a versão 3.5 do NLTK, porque a versão que está instalada no Colab, ela não suporta a biblioteca que a gente vai utilizar. Então, eu vou aqui dar um Shift Enter, e ele vai me instalar esse pacote. E aí eu vou importar as dependências, vou importar o NLTK, se é a primeira vez que eu estou utilizando o NLTK, eu vou baixar o Punkt, como nós vimos na aula do professor Evandro, para funcionar os meus tokenizadores no NLTK. Bom, aí o passo 1 é carregar o corpus. Se vocês tiverem os textos num arquivo externo, vocês podem fazer o comando if open, né, SF, para ler esse corpus. Vamos supor que eu tenha um corpus aqui, um arquivo chamado Drummond, que ele contém o corpus de texto que eu quero utilizar. Vocês vão utilizar o comando de leitura de arquivos, como foi explicado no curso anterior de Python. Vocês podem dar uma olhada nos vídeos, na aula 10.1, para relembrar. Aqui, para simplificar, eu já vou deixar o texto numa variável que eu vou chamar de texto. Então, eu vou utilizar o trecho de poema que nós já vínhamos usando nessa aula. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou só colocar esse texto em letra minúscula, certo? Para simplificar a nossa análise. Vou dividi-lo no quebra de linha. E eu vou ter as sentenças do meu corpus, certo? Então, eu tenho no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, eu tenho 4 versos aqui, é como se eu tivesse um corpus de 4 sentenças. Claro que o modelo de linguagem ele é treinado com milhões de sentenças, né? Quanto mais sentenças eu tiver, mais palavras, melhor. Como o professor Evandro mostrou na aula anterior, corpus de Shakespeare e outros corpus que ele mostrou para vocês. Então, o segundo passo é tokenizar as sentenças desse corpus. Então, para isso, a gente também vai lembrar a aula do professor Evandro, a aula passada, que foi de segmentação e padronização de textos. Então, eu vou criar aqui uma variável texto toque.
eu vou iterar cada verso do meu texto aqui, certo? Então aqui eu faço um for para iterar, só para demonstrar para vocês, vou imprimir cada verso. Vocês vão ver que ele vai imprimir cada verso. Só que aqui o que eu vou fazer é tokenizar esse verso. Então eu vou utilizar o comando word tokenize, vou passar o meu verso, vou passar o idioma, lembra que a gente passa o idioma, que aqui é o português, e ele vai segmentar as palavras desse verso. Então para mostrar para vocês, ó, ele segmentou cada verso nas suas palavras. E aí a cada lista dessa que eu vou adicionar aqui nessa variável que eu criei, texto toque. Então o resultado no meu passo 2 é essa variável texto toque, que vai armazenar uma lista de listas, né? Então cada verso que eu tinha se transformou numa lista de palavras, as palavras segmentadas. Bom, o passo 3 se constitui em inserir os marcadores de início e fim de sentença, a depender se eu vou calcular bigramas, trigramas e assim por diante. Para isso, eu posso utilizar uma funcionalidade do NLTK conhecida como pad both ends. Tá? A gente sempre utiliza esse método, simplifica muito. Então aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de n-gramas, e eu vou definir quantos n-gramas eu estou calculando. Se for bigramas, 2, trigramas, 3, forgramas, 4. Aqui no caso eu vou calcular de bigramas. Então eu vou colocar 2. E aí para cada verso que eu tenho aqui no texto toque, né, os versos tokenizados, eu posso chamar esse comando pad both ends, que ele vai fazer esse processo que nós chamamos de padding, né, inserir os marcadores de início e fim, a depender dos n-gramas que eu estou computando. Então, eu vou chamar aqui só para demonstrar para vocês o primeiro verso do nosso trecho de poema e vou definir aqui os n-gramas como 2, né, colocando a variável n-gramas. Vou transformar isso numa lista. Aí vocês vão ver que ele inseriu os marcadores de início e fim de sentença, tá? Então aqui agora eu vou criar uma variável texto toque e pad, tá? E aí eu vou iterar sobre cada verso tokenizado do meu trecho de poema, né, que está armazenado aqui no texto toque. Vou chamar aqui de padded. Aqui no padded eu vou fazer esse processo aqui, ó, mesmo que eu fiz. Só que ao invés de texto toque, eu vou passar o verso. Vou armazenar nessa minha lista, texto toque.textoTalkPad. Vou botar aqui dentro. E se eu imprimir para vocês, eu iterei sobre minha lista, chamei esse comando pad both ends, que fez o padding de cada verso tokenizado do poema, colocando os marcadores de início e de fim. Bom, então aí a gente pode ir para o passo 3, que é calcular os n-gramas. E como é que eu posso calcular os n-gramas? Bom, tem uma maneira bem simples, que é utilizando o método nltk.ngrams. E lá eu defino quantos n-gramas eu vou computar numa lista. Então, para mostrar para vocês, de novo, eu vou chamar aqui aquela variável n-gramas2. Eu posso pegar um verso, já com os marcadores de início e fim, anteriores, certo? Então eu vou vir aqui, vamos supor que eu chame o primeiro verso, e aqui eu posso passar os n-gramas como outro parâmetro dessa função nltk.ngrams. Então aí vocês vão ver, deixa eu transformar em lista, ele vai computar todos os bigramas daquele texto. Então sendo assim, vou chamar aqui de bigramas.pad, uma lista nova que vai armazenar todos os bigramas de cada verso que eu tenho na lista anterior. Então, eu vou fazer for verso em texto toque.pad, que eu vou chamar de bigramas, lista, né? Eu posso copiar esse comando aqui, que aqui eu passo o verso. Se eu armazenar, e eu posso imprimir para vocês verem. Então eu vou ter todos os bigramas de todos os meus versos do trecho do corpus, certo? Foi calculado. Só que para tornar o nosso modelo de linguagem mais robusto, se eu definir bigrama, é interessante que ele também compute os n-gramas das classes mais baixas, né? Então vamos supor que eu estou calculando os trigramas, seria interessante que ele também armazenasse os bigramas e os unigramas.
Aqui no caso que eu estou definindo os bigramas, seria interessante que ele também calculasse os unigramas. Para isso a gente pode utilizar esse método aqui, conhecido como everygrams, tá? Ao invés de utilizar esse outro aqui, que é o nltk.ngrams. Então eu vou importá-lo, import everygrams, e aí é o mesmo processo, defino o número de ngramas, posso vir aqui, ó, chamar everygrams, eu passo um texto para ele, certo? Vamos para o primeiro verso tokenizado e com os marcadores de início e fim do nosso corpus. E aqui ele recebe mais um parâmetro chamado maxLength, que vocês vão colocar o n-grama máximo, né, do corpus de vocês. Aqui no caso, como é bigrama, né, que está armazenado aqui, na variável n-gramas, é 2. Então, se eu chamar, ele vai calcular aqui para esse primeiro verso todos os bigramas e os n-gramas das camadas inferiores, então os unigramas também. Vou fazer isso para todos os versos, vou chamar aqui uma lista n-gramas pad, vou iterar novamente sobre cada verso tokenizado com os marcadores de início e fim, e vou chamar esse comando aqui, everygrams, receber o verso, e vou armazenar nesse documento n-gramas, nessa lista n-gramas pad. N-gramas. Imprimir aqui para vocês. Agora, cada verso vai ter calculado os seus unigramas e os seus bigramas. Opa, trocar o nome aqui, só para não confundir, né? Então, vou chamar de bigramas. Eu já tenho n-gramas aqui em cima. E se eu computar agora, para cada verso tokenizado com os marcadores de início e fim, ele vai computar os unigramas e os bigramas. Bom, aí no quinto passo, o que eu tenho que fazer? Uma vez que eu calculei os n-gramas, é colocar todos os tokens do corpus numa única lista. Não os bigramas, não os unigramas. Aqueles tokens e os marcadores de início e fim. E para que isso é feito? Porque eu vou montar uma lista única desses tokens para definir o meu vocabulário. E como é que eu posso colocar todos esses tokens do corpus numa única lista? Eu posso utilizar esse método do NLTK, o flatten. E ele é bem simples de ser utilizado, como vocês podem ver aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma lista de listas. Tá? Então, a primeira lista tem o elemento 1, o elemento 2, e a segunda tem o elemento 3 e o elemento 4. Se eu chamar um flatten, passando como parâmetro essa lista de listas, o que ele faz é me devolver todos os elementos numa única lista. Então, eu vou aqui importar um método. Eu vou chamar de tokens aqui. Transformar numa lista. Então, basicamente, o que eu vou fazer é fazer um flatten aqui e vou passar o texto, a lista de versos tokenizados com os marcadores de início e fim. Se eu imprimir aqui para vocês, vocês vão ver que, basicamente, então, ele unificou tudo numa lista única. E aí a gente pode ir para o sexto passo. Qual que é o sexto passo? É definir o vocabulário desse meu corpus, ou seja, todas as palavras únicas distintas. Para isso, eu também vou utilizar um método do NLTK, que é o vocabulary. Tá? Vou importá-lo aqui, vocabulary, e vou passar aquela lista de tokens para ele. Tá? Então, vou definir aqui vocabulary, passo aquela lista de tokens, e ele também recebe um outro elemento chamado uncutOff. O que esse método ele faz? Palavras com frequências menores que um determinado limiar, ele marca com um caractere especial de unc. O que é esse caractere especial unc? É para palavras fora do vocabulário. Então, basicamente, é para reduzir a esparsidade do nosso modelo de linguagem e para fazer com que o modelo de linguagem que vai ser treinado com esse vocabulário, ele consiga inferir probabilidades também para palavras que não foram vistas no conjunto de treinamento. Mas aqui, como o nosso corpus é pequeno, eu vou falar que o limiar é 1, ou seja, inclua todas as palavras do corpus no vocabulário. Então, aqui eu computo o vocabulário, e nesse vocabulário eu posso executar algumas funcionalidades. Uma delas, por exemplo, é o count. Então, o que ele faz é mostrar para a gente a contagem de cada palavra do nosso corpus. Então, aqui ele mostra, né, que o caminho apareceu 3 vezes, do 3 vezes meio, 3 vezes no, pedra tinha aí uma 4 vezes, os marcadores de início e fim de sentença também 4 vezes.
Outra coisa que nós podemos fazer é buscar uma palavra no vocabulário usando... Eu posso vir aqui e procurar por caminho, por exemplo. Aí ele me mostra se ele achou. Caso ele não ache, ele vai mostrar um caractere para palavras fora do vocabulário, né? Se eu buscar rocha, ele me mostra esse anc. Então, esse anc é utilizado para representar todas as palavras que não estão no vocabulário. E ele vai receber uma probabilidade também, no caso, se a gente tivesse colocado um limiar aqui maior que 1. Que é o que aconteceria no nosso conjunto de treinamento, teria algumas palavras que seriam consideradas fora do vocabulário e nosso modelo de linguagem que vai ser treinado, ele conseguiria inferir probabilidades para essas palavras fora do vocabulário. Bom, então agora que vocês entenderam todos esses passos do pré-processamento, sei que é um pouco denso, vocês devem estar falando, nossa, são muitos passos, né? Então a boa notícia que eu tenho para vocês é que tem um comando do NLTK que simplifica tudo isso, que é esse comando aqui, o Padded Everygram Pipeline. Basicamente o que vocês precisam fazer aqui então é lembrar o passo da aula do professor Evandro, que é tokenizar o corpus de vocês, passando esse corpus para esse método, junto com o número de n-gramas que vocês querem computar, passando a informação se vocês querem computar bigramas, trigramas ou assim por diante, o que ele vai fazer é já calcular todos os n-gramas para vocês, devolvê-los juntamente com o vocabulário. Então a gente vai importar esse método, vou chamar aqui n-gramas igual a 2, porque nós queremos computar bigramas, e aí aqui eu posso chamar esse método, ele já vai me devolver o vocabulário e os n-gramas computados, vou chamá-lo aqui, e o que eu passo para ele é os n-gramas, né? Então aqui para calcular bigramas, e eu vou passar só os textos tokenizados, que foi aquela variável que nós obtivemos aqui no passo 2, ó, texto toque, tá? Vai ser esse resultado aqui. Então basicamente o que vocês podem fazer é carregar o corpus de vocês, tokenizar com esse passo, utilizando os comandos que o professor Evandro ensinou, e vocês já podem vir direto para cá e chamar esse método Padded Everygram Pipeline, que o que ele vai fazer é calcular os n-gramas, de acordo com o que vocês passaram, se é bigrama, trigrama, e já vai calcular o vocabulário também. E aí a gente chega no passo 7, que é finalmente treinar o modelo de linguagem com essas informações. Então aqui, para treinar o modelo de linguagem, a gente pode chamar esse método aqui do NLTK, que é o MLE. Então, eu vou chamar aqui um LM de Language Model, vou instanciar esse MLE, eu instancio com o número de n-gramas, certo? Então, aqui no caso, nós estamos computando os bigramas, então 2. E aí eu posso chamar um método chamado de fit, e aqui eu vou passar os n-gramas que nós calculamos, e o vocabulário. O que ele vai fazer é treinar um modelo de linguagem nessa variável LM. Então, tá aí, tá treinado. Aí o que eu posso fazer, por exemplo, um primeiro método que eu posso utilizar, que eu acho que é o mais legal, é o generate. Generate, basicamente, vocês passam para ele. É o número de palavras que ele tem que gerar, e vocês podem dar um contexto para ele gerar palavras a partir desse contexto. Então aqui, ó, eu vou pedir para ele gerar 4 palavras, passando como contexto marcador de início de sentença. E se eu rodar isso aqui, ele me gera um texto. Tá? Então, tinha uma pedra final. Então, essa, para mim, é uma das funcionalidades mais legais dos modelos de linguagem, que é gerar texto, certo? Então, ele inferiu as probabilidades palavra por palavra, e a partir dessa semente que nós demos nessa palavra, ele gerou esse texto. Outra coisa que nós podemos fazer é inferir a probabilidade de uma palavra. Para isso, utiliza-se o método score, tá? Que eu vou inferir a probabilidade no, ele me devolve a probabilidade, 0,09. Eu posso também inferir a probabilidade logarítmica, utilizando o log score. Essas são as probabilidades. E eu posso também inferir a probabilidade de uma palavra dado um contexto. Eu também posso passar um contexto aqui que se chama context. Aqui eu vou calcular qual que é a probabilidade da palavra tinha dado caminho. Ele me calcula. Tá? Posso fazer também a probabilidade logarítmica com o log score. Então é assim que se treina um modelo de linguagem, como que vocês podem ver a probabilidade de uma próxima palavra ou fazer a geração de texto.